Muito bom. Então agora a gente vai olhar para dentro da nossa capa 3, galera, tá? Então a capa 3 é a capa que a gente chama de delivery, tá? E tem, em geral, 4 zonas, tá? Como eu comentei com vocês, em algumas literaturas pode existir nomes para as zonas, tá? Eu já comentei várias vezes aqui, eu não gosto, tá? Mas vamos lá. Dentro da zona 1 da capa 3 é onde eu vou instalar meus modelos de consumo interno de dados, tá? Então, aqui eu vou pôr as plataformas de BI, de Analytics, como MicroStrategy, Power BI, Tableau, ClickView, ClickSense e assim por diante, tá? Então, aqui é onde eu trabalho sobre meus dados e um consumo voltado para o público interno, tá? Da minha empresa, da minha companhia, do meu negócio. Na capa 2, galera, como é de esperar, eu estou falando do consumo externo, tá? Então, a zona 1 é o consumo interno e a zona 2, consumo externo dos dados, tá? Então, aqui eu tenho, não sei, um fornecedor, um provedor, né? Um cliente que eu tenho como meu marketplace. Então, o consumo externo dos dados ficam na zona 2, tá? Então, aqui está representado, inclusive, por um fornecedor, né? Legal. Seguindo, zona 3, vocês se lembram que eu falei umas aulas atrás que não só humanos podiam consumir nosso sistema, tá? De analytics, também o que pode ser consumido. Eu falei sobre isso. Sistemas e plataformas. Aqui entra a inteligência artificial, entra meu RP, entra meu CRM. Então, são automaticamente consumidos os dados por sistemas, tá? Então, zona 1, zona 2, zona 3. A zona 4, vocês têm que saber também que a gente já falou disso. Falta um consumo, não sei se vocês lembram qual é, tá? O consumo de NoSQL, tá? O mais clássico aqui são fotos, né? Fotos, vídeos, videogame, qualquer coisa que não seja dado plano entra na zona 4, tá? Então, aqui novamente vale o alerta, também já falei várias vezes, que dependendo da necessidade da sua empresa, essa capa pode ser maior ou menor. Talvez a zona 4 pode ser uma zona de discovery, tá? Não necessariamente uma zona de NoSQL. Então, vai depender muito da indústria e vai depender muito como o seu arquiteto de dados projeta a capa 3, tá? Mas essa é uma configuração estándar. Legal. E aí vem a pergunta. Consumo, tá? Porque essa capa chama delivery, consumo, né? Consumo diretamente da capa 3, sim ou não, né? Porque aqui você está falando, nossa, Leandro, consumo interno, legal, consumo externo, mas o real consumo, eu coloco aqui minhas plataformas, realmente tem aqui um plugin, né? Aqui um sisteminha que vem e se acopla na capa 3? A resposta, galera, é depende, tá? Eu vou te dar os dois lados da moeda, tá? Eu vou te dar o depende sim e o depende não. Quando é que eu conecto na minha capa 3 direto, tá? Quando eu tenho que governar poucas peças de dados, tá? Então, quando eu tenho menos peças de dados, tá? Quando eu tenho um menor fluxo de dados também, então eu posso controlar melhor isso. E quando o governo de dados da minha companhia é muito maduro, tá? Então, se eu tenho essas três situações que estão aqui, tá? Eu sim posso conectar direto, né? O meu BI, ou seja, minhas plataformas de analytics, os meus fornecedores, os meus sistemas e plataformas, meu NoSQL direto na capa 3, sem a necessidade de passar pela última capa, que é de consumo, lembra que estava aqui? Tá? Agora, quando não conectar, tá? Quando eu preciso de performance, eu preciso que a minha base performe melhor, tá? Quando eu preciso melhorar o governo, quando eu preciso realmente aplicar uma melhora no meu governo, quando eu preciso de escala, quando eu preciso que o meu sistema escale mais rápido e que tenha uma segurança melhorada, tá? Quando eu preciso de segurança também. E quando eu tenho uma empresa muito grande que eu tenho que disponibilizar os dados como self-service, tá? Eu, particularmente, sempre recomendo não conectar direto na capa 3. Eu recomendo ter a capa aqui de consumo que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas existem situações que sim, né? É vantagem conectar direto na capa 3. Legal?
Vamos para a seguinte, que a gente vai ver a última zona, o último estágio aí do DD dentro do nosso Data Lake.